Olá, família taurina, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Faremos a previsão para o coletivo do signo de Touro. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, nós iremos analisar 3 casas. Após a análise destas 3 casas, nós iremos trazer o anjo cabalístico de número 12, Hahariá, que irá reger energeticamente esta mesa. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, taurino, um presente para você, taurina. Então, vejamos o que é que o tarô irá trazer nessa leitura. Bem, na casa 1, na energia do presente, nós temos a carta, né, do 9 de espadas. Na casa 2, energia do passado, acontecimentos do passado, que irá influenciar o presente, nós temos um rei de paus. E na casa 3, na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, nós temos a carta do Cavaleiro de Copas. Sobre o 9 de espadas, nós temos a carta do 4 de paus. Ainda nesta vibração, temos também o 3 de paus. Sobre o rei de paus, nós temos um valete de paus e também a carta, vejamos, do 3 de ouros. E na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, sobre o Cavaleiro de Copas, nós temos a carta do Ás de paus e também a energia, a vibração do 7 de espadas. Bem, taurino, taurina, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a ti pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Sou extremamente grato. Sobre o 9 de espadas, nós temos a carta do navio. Sobre o rei de paus, nós temos a carta da criança. E sobre o cavaleiro de copas, nós temos a carta da casa. Bem, taurino, taurina, a energia do presente será regida por um 9 de espadas, é uma certa preocupação ou uma preocupação excessiva que envolve aqui um pouco mais a família, até porque há um processo aqui de deslocamento, de movimento, isso tende a acontecer de forma rápida e segura, mas há aqui um sentimento de preocupação, de medo, né, com o futuro das conexões, das relações familiares, então, até mesmo aqui com a sua própria segurança emocional. É como se a confiança, a comunicação, ela estivesse um pouco enfraquecida dentro da tua própria casa, dentro da tua família. Então, isso aqui pode estar trazendo uma certa dificuldade, né, de olhar para dentro ou até mesmo aqui de lidar com os seus próprios medos, com os receios, né, medos e receios.
E quando você se preocupa excessivamente e leva justamente essas preocupações aqui para a cama, o corpo físico, ele pode ser negativado, ele pode ser afetado com algum tipo de doença. Então, o campo mental afetando o corpo físico, porque o corpo físico não descansa como de fato deveria descansar, isso traz alguma pressão, né? O corpo mental afetando, né, o corpo físico. Então, tem que ter esse cuidado. Essas preocupações, essa ansiedade, como eu disse anteriormente, gera problema para dormir, que traz esse problema de saúde. Aqui são alguns sentimentos de culpa que você também tem que deixar para trás. Às vezes a gente faz uma tempestade em copo d'água que a gente não deveria dar atenção. Então tem que fazer o exercício do sono, eu diria aqui, né? Antes de dormir, tomar um banho morno, tomar um chá, vestir uma roupa confortável e preparar o corpo justamente para esse momento de descanso e não levar essas preocupações para a cama, porque vai haver aqui mudanças rápidas e seguras em relação a estas questões se você alinhar um objetivo, uma meta, uma intenção, né, em comum acordo com os seus. Então, aqui é o movimento, né, o movimento aqui onde você senta à mesa e alinha com todos, né, dentro do seio familiar, um objetivo, uma meta e uma intenção, trazendo a felicidade e a harmonia para dentro da sua casa. Então, é celebração conjunta. É isso que está faltando um pouquinho dentro do seio familiar. E essa necessidade aqui de fortalecimento, né, dos laços por meio de experiências compartilhadas com o outro. Então aqui é a ação de graça, é a colheita sendo feita, a realização, né, de um objetivo, de uma meta que envolve a família. Então isso é importante porque todos começam a vibrar nessa manifestação de um sonho. E isso traz o sucesso para a materialização e concretização disso, fortalecendo a família e deixando a família aqui um pouco mais unida. Até porque há chegada de novas oportunidades. Bem que eu falei aqui no navio sobre essa perspectiva, né, de grande movimento. Só que você tem que pensar adiante, tem que fazer planos para o futuro, né? Então, aqui são as questões de expansões dentro do campo do trabalho, mas você tendo uma grande visão, esse 3 de paus também traz essa perspectiva de liderar as pessoas. Então, você liderando aqui dentro do teu seio familiar, mas a necessidade aqui de paciência e de perseverança. Estimular essa construção de um sonho entre a família e ir em direção a esses objetivos, tornando as relações mais saudáveis e expansivas, né, dentro da tua própria casa. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Touro. Na casa 2, energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o presente, nós temos o Rei de Paus. Essa preocupação aqui, ela pode estar vindo há algum tempo e está aqui correlacionada ou direcionada à energia do masculino, representada aqui por este Rei de Paus. Mas cuidado, você tem que elevar a sua vibração. É como se essa outra pessoa aqui ela estivesse deixando a tua vibração um pouquinho para baixo. Então tenha esse cuidado. Aqui os desejos mais fortes e apaixonados desta outra pessoa, porque ela não está preocupada contigo. Ela traz uma liderança carismática, uma confiança brilhante, porque aqui é o ponto egóico, né? É você lidando com alguém extremamente sociável, mas ao mesmo tempo é carregado de ego, porque quer ser, o centro das atenções. Então tenha cuidado aqui, que às vezes esse masculino traz um bloqueio ou te deixa um pouco preocupado, preocupada, e consequentemente isso afeta um pouco o teu campo mental, baixa a sua vibração, né? Porque essa outra pessoa está focando em si, não há acordo com esta outra pessoa, então você precisa deixar essa pessoa um pouco de lado e focar um pouco mais na tua elevação vibracional, porque aí você dissolve toda essa densidade egóica representada
pelo Rei de Paus. Então você tem que focar na inspiração, né, dos teus desejos. Aqui é a energia da paixão, só que essa representação é apenas vislumbrando, idealizando. Nós precisamos aqui fazer o movimento para aquilo ao qual nós queremos conquistar, manifestar. Alimentar uma ambição, justamente, mas é uma ambição de forma positiva. Então, tornando os teus impulsos uma realidade, porque você traz paixão, você traz energia muito positiva. Então, você precisa rever projetos, metas, intenções, né? Se preparar para materializar e concretizar esses objetivos que você já pensa há algum tempo. Então, precisa renovar a energia, trazer uma energia aqui um pouco mais vibrante, né? Então, entusiasmo, e esse entusiasmo aqui vai trazer, consequentemente, novas experiências, reavivar a sua conexão, aquilo que te traz paixão, para que você possa expandir. A energia, né, do 3 de ouros traz essa perspectiva que eu acabei de falar. É pensar de forma amorosa, né? É fazer ou comunicar ou trazer aqui as tuas habilidades, os teus talentos dessa forma amorosa, porque isso vai conquistar grandes resultados. O trabalho, as atividades ou até mesmo a orientação, ela tem que ser feita como se fosse um hobby, um ofício, né? E quando você investe um pouco mais nos teus projetos dessa forma, as coisas tendem a se ampliar. Então você aqui como um mestre, né, exibindo as tuas obras, os teus talentos para as outras pessoas. Aqui é autodireção. Mesmo que o trabalho seja uma estrutura rígida, ele também possibilita sobre você muita criatividade. Então você tem que usar um pouco mais o teu lado criativo dentro do âmbito profissional. E é nessa perspectiva. O que é que eu irei fazer hoje? Como eu irei me divertir? Quais são as pessoas que eu irei me conectar? Então, quando você coloca essa diversão dentro do campo material, as coisas tendem a fluir. E não deve se preocupar tanto aqui com esse masculino, porque na realidade ele não se preocupa contigo. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois é uma leitura para o coletivo do signo de Touro. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição do vídeo tem um link, né, para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Bem, nesta perspectiva de futuro, nós temos um cavaleiro de copas sobre a casa, sobre o lar. Então, cuidado aqui com a tentativa, né? Pode ser esse rei de paus no passado, como pode ser uma amizade, enfim. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade. Cuidado aqui com essas tentativas, como eu disse anteriormente, de pessoas tentando retornar à tua casa, né? A tua energia. Então, é um desejo aqui pelo reencontro. Então, cuidado, porque esse cavaleiro de copas, ele usa uma armadura radiante. Então, busca, né, esse entendimento ou espera com ansiedade essa reconexão. Mas eu não acredito muito nessa energia, porque isso pode estar ligado diretamente à interferência de uma outra pessoa, onde ele usa, ou ela, né, usa uma outra pessoa para se conectar a você. Então, não é sincero, não é honesto e não é verdadeiro. Você tem que buscar um pouquinho a tua sabedoria espiritual até para lidar com esta questão, porque quem errou no passado, consequentemente vai errar no futuro. Não há mudanças, não há perspectivas, né, de mudança real, vamos dizer assim, nessa pessoa, porque ele mente, né? Então, esse cavaleiro de copas não merece novamente, né, a abertura da porta da tua casa, da tua vida, para que essa pessoa possa adentrar novamente se ela já cometeu um erro no passado. É tanto que o tarot traz abaixo o 7 de espadas, né, que é a desonestidade, a manipulação, a traição, exigindo cautela e atenção da sua parte em relação a essa pessoa, até porque você irá confrontar as mentiras, avaliar a honestidade dentro das relações e refletir sobre as suas próprias ações.
Então, até que ponto você está permitindo isso? Até que ponto você tem que colocar um ponto final, perdão, né, nessa energia de roubo, de traição, né, da desonestidade. Então, você terá que expor a desonestidade dessa outra pessoa. Então, usar de persuasão também para que você possa obter respostas. Então, você está diante aqui de uma dissimulação. E se você der espaço novamente para essa pessoa, você terá aqui grandes decepções. Então, deixar de lado porque não mais serve. A energia do Ás de Paus é justamente te pedindo para abrir para um novo começo. Colocar paixão, entusiasmo, né? A possibilidade aqui de a gente ter um romance avassalador, uma intensificação da paixão, mas com algo novo. Então, a necessidade de cuidar e de valorizar novas relações. Quem de fato quer o nosso bem, não quer o nosso bem, deixa para trás. Então, principalmente aqui para os solteiros, há um surgimento de uma nova relação com forte atração e entusiasmo mútuo. Então, você precisa trazer aqui impulso, né? Pela vida, empolgação, paixão, energia, iniciando também novos projetos ou negócios, que é a incitação de um desejo. Então, nós temos aqui a inspiração, a centelha divina, colocando coisas novas nas tuas mãos, trazendo uma energia, né, renovada. Então, coloca um pouco de paixão, ambição nas coisas ao qual você quer materializar, concretizar. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Touro. O anjo que vai reger energeticamente esta mesa é o anjo de número 12, Haha-Riá. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 9, e a mensagem diz o seguinte: invoque proteção contra adversários. Este anjo auxilia no relacionamento com o sexo oposto. Mantenha-se sereno, agindo com moderação e equilíbrio. Estude e busque adquirir conhecimentos através dos livros. Você pode estudar esoterismo. Haha-Riá, anjo de número 12. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 9. Desde já eu sou extremamente grato a você por assistir até aqui, por ter deixado o seu like, o seu comentário. Aqueles que riparam esse vídeo e após o ripar deixaram um comentário, nas próximas leituras eu estarei aqui no final, né, lendo um comentário, e quem sabe esse comentário não pode ser o seu. E eu sou extremamente grato a ti por me apoiar aqui nesse canal de tarô, por segurar na minha mão e também por se inscrever lá no nosso outro canal. Eu sou muito grato. Tentarei produzir mais conteúdos lá. Vou deixar aqui também nos cards a indicação de um vídeo que nós publicamos lá recentemente. Se possível, também nos ajude nesse outro canal, para que nós possamos aqui manter esse canal de tarô em funcionamento. Desde já, gratidão, paz e muita luz. Beijos em seu coração, e a gente se vê em breve.